É isso, né, galera? Vou contar uma história aqui pra vocês, né? Certo dia, um homem que parecia ser bonzinho, pediu pra mulher dele, falando, ai, você não fica muito tempo em casa, né? Por isso que eu tenho esses vícios de pornografia, de vez em quando precisar de uma amiga, de alguém pra ficar conversando, desabafando, né? E ela sempre séria, focada no trabalho, focada no seu crescimento pessoal. Abaixa aí, por gentileza. Né, não tinha, nem prestava, dava conta daquilo, até porque ele foi o único cara da vida dela, então por que que ela ia ficar, né, nessa preocupação de, eu quero relacionamento, beijo na boca, não, eu quero dinheiro na minha conta, entendeu? Né, não que isso fosse ruim, né, beijo na boca, abraço, né, essas coisas, não que isso fosse ruim, ela realmente preferia dinheiro na conta, andar bem vestida, poder pagar um Pix sem se humilhar, poder pagar suas próprias contas sem se humilhar, ter as coisas dela sem se humilhar. Mas é claro, ela queria admiração, queria carinho, queria atenção e tal, mas o cara, além de ele não dar atenção pra ela, ele tinha esses vícios, acho que era pra o quê? Fazer que o ego dela sofresse. Então ele vivia comparando ela com outras mulheres e tal. E ela lá, focada no trabalho, no atendimento e tal, crescendo. Aí ele falou, você não me dá um filho, né? Ele não queria no começo. Sempre ele que comprava a pílula do dia seguinte, inclusive pra ela. E falava que não queria ter filho, que ia ser um problema e tal. E ela ela não entendia. Ela queria muito ter um filho, independente se ele estivesse do lado dela ou não. Mas ele falou que isso ia ser um problema muito grande. Então, ela não entendia, ela era muito jovem para entender toda essa malandragem do mundo, né? Porque ela era focada no trabalho. O negócio dela é atendimento, ela não tinha tempo para ver rede social, não tinha tempo para ver as reportagens, não tinha tempo para saber o que acontecia no mundo, o que era direito, o que era isso, o que era aquilo. Então, ela não tinha tempo. Então, a burra pensou que talvez se ela estivesse mais presente dentro de casa, se ela fizesse um bolo para ele à tarde, se ela cuidasse dele, né, fizesse o papel de mãe, ele teria sido fiel para ela. Olha, ali a máscara começou a cair. O dia que ela tomou essa decisão, que ela engravidou e decidiu sair do trabalho, achando que ia cuidar, que ele poderia focar mais na carreira. Ele falou assim, eu vou conseguir focar mais na minha carreira e eu fico do lado certo, porque você tá minando a minha energia. Ele falou que ela tava minando a energia dele. Mas o que ele tava se preparando? Preparando para crescer no trabalho, ainda bem que Deus não deixa isso acontecer, né? Para ele crescer no trabalho, ficar cada vez mais poderoso e ela, E o que ela fez? Orou. Quando ela descobriu que ela tava caindo nesse plano, entendeu? E aí hoje ele tá muito sentidinho, sabe? Falando assim, nossa, minha filha não me escuta. Por que será que a filha dele não escuta ele? Porque viu que ele era injusto. A própria filha, né, em muitos momentos, ela tentava ajudar a própria mãe, lavando louça, puxando as coisas do chão, pegando as coisas do chão, porque via que o pai dela não fazia nada disso. Então, o mundo não é igual para as mulheres, tá bom? Então, se você tem alguém do seu lado que investe em você, que cuida de você, entendeu? Entenda isso. Entenda isso, que tem homens que morrem pelas mulheres, mas tem homens que infelizmente quer que você morra por eles, entendeu? Quer que você aceite tudo dele, mas ele, tá, você fala dos meus defeitos. Ele falou assim, é que você fala dos meus defeitos pra todo mundo. Então, qual que é o seu defeito? O defeito dela era que ela também queria ser amada, entendeu? Ela também queria ser desejada, querida, admirada, mas ela não fazia isso, entendeu? Ela não ficava nas redes sociais se exibindo, né, se mostrando, porque é isso, você é julgado de qualquer jeito. Se você se mostra, se você não se mostra, você vai ser julgado. Se você é uma pessoa que não vai lá para as redes sociais mostrar seu corpo, você é também. Mas aí, sabe que é preferencial deles, quando você não se exibe, porque aí eles vão ficar na zona de conforto, entendeu? Eles vão fazer o que eles quiser com você, entendeu? Enquanto você estiver na cozinha cozinhando, ele vai estar no banheiro mandando mensagem para outra, entendeu? Elogiando a outra, falando que a outra, porque ele tá investindo em outra, em territórios alheios. É isso, galera. Essa é a história que eu recebi aqui. Essa pode ser a sua história também. Pode ser a minha, né? Ninguém não sabe, porque eu nunca vou poder falar. Porque é isso, gente. Nós mulheres, calada, vence. Calada, a gente vence.
calada, a gente suporta, porque às vezes, por isso que eu não julgo, uma mulher que tá aí na internet dançando, requebrando, mostrando, eu não julgo mesmo, sabe por quê? Eu faria igual, mas a questão é que eu aprendi, Deus me ensinou desde cedo o respeito, o autorrespeito, o autocuidado, sabe? Essas coisas, porque você vai ser ferrada de todos os jeitos, essa que é a verdade. O respeito não existe de todos os jeitos. Os caras admiram lá fora mesmo, essa que é a verdade. Você, mulher, fica assim no papel de mãe dele, entendeu? Ou de segunda mãe. Então, cara, e quando você se ausenta do lar, é essa desculpa que eles vão usar, que eles te traíram porque você se ausentou do lar. Então, se eles arrumar outra para assistir, ele vai te substituir, mas se a outra for trouxa e aceitar ser a trouxa que fica limpando, que fica fazendo, que fica não sei o quê, e ele tá de olho em outra. Entendeu? É isso, é sempre assim. Eles têm o poder de escolher. E a gente de ser fiel. De ser fiel, né? O tempo todo, enquanto eles não é. Mas é isso, permaneça sendo fiel, mesmo quando o outro lado não é. O problema não é dele, é seu, entendeu? Então, assim, continua sendo fiel. Isso vai te dar honra. Mas eu entendo, nós mulheres também somos fracas. Não vem com esse papo, você fiel, 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 fiel. E nós mulheres também não somos de ferro. Tá? Não somos de ferro. E é isso que homem não aceita. Entendeu? Que mulher tem que resistir. Mas é isso, gente. A nossa fortaleza tá no Senhor Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Se você tiver Jesus no seu coração, foca no dinheiro, foca no seu crescimento pessoal, foca na admiração que você tem por você e que, assim, Deus tá te vendo. Deus está te vendo.